Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um projeto de pesquisa que tem tudo para reescrever as regras do jogo do esporte nas nossas universidades federais. E olha, essa é uma análise que não foi feita para ficar na gaveta, não. A ideia aqui é provocar mudança de verdade. Vamos entender como. A pergunta que não quer calar é essa: por que o esporte nas federais parece que está sempre correndo atrás do prejuízo? É um problema bem complexo, com raízes antigas, e a análise que a gente vai ver hoje busca justamente dar um diagnóstico preciso de onde o problema aperta. Para entender essa história toda, nosso roteiro tem 4 paradas. Primeiro, a gente vai entender por que o campo de jogo é tão desigual. Depois, vamos conhecer o plano inédito para mapear esse cenário. Na sequência, a gente analisa a estratégia por trás desse plano e, por fim, o mais importante, os resultados que podem, de fato, virar o jogo. Então vamos lá, primeira parte. Um jogo desigual. Antes de falar em solução, a gente precisa ter uma noção clara do tamanho do desafio que as universidades federais enfrentam quando o assunto é esporte. Bom, e esse slide aqui já mostra um contraste que é, assim, gritante. De um lado, as federais, amarradas com problemas técnicos, financeiros, organizacionais. Do outro, as instituições privadas, que já rodam com modelos mais profissionais e têm mais grana para investir. E essa diferença, sabe, não é por acaso. É o reflexo de um problema estrutural bem profundo. E aqui a gente chega do que talvez seja o coração do problema, o grande ponto cego do sistema. Porque, olha, pior do que não ter políticas claras ou segurança jurídica é a falta total de dados nacionais. Sem informação, qualquer tentativa de criar uma política pública é como um técnico que escala o time sem nunca ter assistido a um treino. É basicamente um tiro no escuro. E é exatamente para jogar uma luz nesse ponto cego que entra em cena o nosso protagonista de hoje, o Diagnóstico Nacional. Uma iniciativa totalmente inédita para finalmente mapear esse campo de jogo e entender as regras de verdade. E se liga nesse número, 69. É essa a quantidade de instituições federais de ensino superior que vão fazer parte desse estudo. Isso já mostra a ambição e o tamanho do projeto, né? Não é uma amostrinha, não. É um verdadeiro censo, uma fotografia de corpo inteiro do esporte universitário federal no Brasil. E a análise, olha, ela vai fundo, não fica só na superfície. O estudo se divide em 3 níveis diferentes. O estrutural, que olha para a grana, para as políticas, para a burocracia. O gerencial, que investiga como a máquina funciona por dentro. E o nível de impacto nos estudantes, que vai medir o efeito disso tudo na vida de quem realmente importa. É, sem dúvida, uma abordagem 360 graus. Chegamos na nossa terceira parte, a força do método. Afinal, uma boa ideia só sai do papel com uma estratégia muito sólida por trás. Vamos dar uma olhada no que faz a metodologia desse projeto ser tão robusta. A base de tudo aqui é o que se chama de abordagem mista. O que isso quer dizer na prática? Que o projeto não se contenta só com os números frios, os dados quantitativos. Ele também vai atrás das histórias, dos documentos, das realidades de cada lugar através dos dados qualitativos. É a combinação dessas duas coisas que garante um diagnóstico que é, ao mesmo tempo, amplo e profundo. Sabe, o que eu acho genial nesse slide é que ele mostra um ponto fundamental de qualquer boa análise: a honestidade. De um lado, a gente vê os pontos fortes, como o alcance nacional e a profundidade dos temas. Mas, ao mesmo tempo, a pesquisa reconhece os desafios. Por exemplo, o risco de as respostas serem um pouco enviesadas ou a dificuldade de comparar universidades que são tão diferentes entre si. Essa transparência toda dá ainda mais credibilidade para o projeto. E aqui está o pulo do gato. Este não é um estudo para ficar pegando poeira na prateleira. Ele aparece num momento muito importante, um momento de mudanças na legislação esportiva. Isso faz com que ele seja muito mais do que um trabalho acadêmico. Ele é uma ferramenta estratégica para quem toma as decisões lá em cima. E tudo isso nos leva para a nossa última sessão. Afinal de contas, para que todo esse esforço? Onde se quer chegar? Qual é o resultado prático que pode, de verdade, transformar o jogo? É fundamental entender uma coisa. O objetivo aqui não é só entregar um calhamaço de papel, um relatório. O foco de verdade do projeto é criar ferramentas práticas para a mudança acontecer. E aqui estão essas ferramentas. O projeto vai entregar um mapa completo da situação, recomendações diretas para os ministérios e até a proposta de um novo marco regulatório. Mas o grande legado, talvez, seja a criação de um sistema de monitoramento e de um observatório nacional. Isso garante que a melhoria não seja só um evento isolado, mas um processo contínuo, que não para mais.
Olha, se existisse uma maneira de resumir a importância desse projeto, seria com as palavras do próprio avaliador que analisou a proposta. A pesquisa foi descrita como urgente, madura, consistente, relevante, robusta e, a palavra-chave aqui, potencialmente transformadora. Isso é uma chancela de um peso enorme sobre o impacto que esse trabalho pode ter. E assim a gente termina, com uma pergunta que fica no ar. Com um diagnóstico tão completo e ferramentas tão poderosas à mão, a questão é: será que esse é o plano de jogo que finalmente vai virar o placar para o esporte universitário federal no Brasil? Bom, os próximos anos é que vão dizer.